revelando os mistérios, as origens da maçonaria. Envolta em simbolismo e impregnada de tradição, a maçonaria tem cativado a imaginação de muitos durante séculos. Com seus rituais enigmáticos e símbolos misteriosos, ela continua a ser um tema de fascínio e curiosidade. Suas origens, no entanto, permanecem um tema de muito debate e especulação. Historiadores e estudiosos têm se debruçado sobre manuscritos antigos e documentos históricos, tentando desvendar a verdadeira gênese desta sociedade secreta. Alguns traçam suas raízes aos antigos construtores do Templo do Rei Salomão, acreditando que os primeiros maçons eram os artesãos que ergueram este magnífico edifício sagrado, enquanto outros apontam para as guildas de pedreiros medievais da Europa. Essas guildas eram formadas por mestres artesãos que possuíam habilidades excepcionais em construção e arquitetura. A teoria mais amplamente aceita sugere que a maçonaria, como a conhecemos hoje, emergiu dessas guildas de pedreiros durante o final do século XVI e início do século XVII. Foi nesse período que as guildas começaram a se transformar e a aceitar novos membros. Essas guildas, responsáveis pela construção de grandes catedrais e castelos, possuíam conhecimento secreto de geometria, arquitetura e engenharia. Seus membros eram guardiões de técnicas e segredos que passavam de geração em geração. À medida que a demanda por suas habilidades diminuía, as guildas começaram a aceitar não-pedreiros, conhecidos como maçons especulativos, em suas fileiras. Estes novos membros traziam consigo novas ideias e perspectivas. Esses indivíduos eram atraídos pelos princípios das guildas de fraternidade, moralidade e apoio mútuo. Eles viam na maçonaria uma oportunidade de crescimento pessoal e desenvolvimento ético. Em 1717, a primeira grande loja foi estabelecida em Londres, marcando um ponto de virada na história maçônica. Este evento foi um marco significativo, pois formalizou a estrutura organizacional da maçonaria. Este evento formalizou a transição da maçonaria operativa, focada na construção física, para a maçonaria especulativa, enfatizando o desenvolvimento moral e espiritual. A partir daí, a maçonaria começou a se espalhar pelo mundo, levando seus ensinamentos e tradições a novos horizontes. Dos pedreiros aos construtores simbólicos, um legado forjado no tempo. Desde os tempos antigos, os pedreiros têm sido os guardiões de um ofício que não apenas moldou pedras, mas também civilizações inteiras. O legado dos pedreiros está profundamente enraizado no ritual e simbolismo maçônicos. Esses rituais, passados de geração em geração, carregam consigo a sabedoria e os valores que definem a maçonaria. As ferramentas do ofício, como o esquadro e o compasso, assumiram significados alegóricos, representando princípios morais e luzes guia para viver uma vida virtuosa. Cada ferramenta, cuidadosamente preservada, conta uma história de integridade e busca pela perfeição. O esquadro, por exemplo, simboliza a moralidade e a retidão, guiando os maçons a viverem de acordo com altos padrões éticos. Enquanto o compasso representa os limites das ações de alguém e a importância de permanecer dentro dos limites do que é certo. Ele nos lembra da necessidade de equilíbrio e moderação em todas as nossas ações. O conceito de loja, central para as reuniões maçônicas, também tem suas raízes na tradição dos pedreiros. Essas lojas eram mais do que apenas locais de trabalho. Eram centros de aprendizado e camaradagem. Essas lojas eram originalmente estruturas temporárias erguidas perto de canteiros de obras, fornecendo abrigo e um espaço para a irmandade. Aqui, os pedreiros compartilhavam conhecimentos e técnicas, fortalecendo os laços de sua comunidade. Na maçonaria especulativa, a loja evoluiu para uma representação simbólica do universo. Um espaço sagrado onde os membros se reúnem como iguais para trabalhar em seu aprimoramento moral e espiritual. Este espaço tornou-se um refúgio para a reflexão e o crescimento pessoal. A transição da maçonaria operativa para a especulativa foi gradual.
com elementos de ambas coexistindo por algum tempo. Este período de transição foi marcado por uma rica troca de ideias e práticas. Ao longo dos séculos, a maçonaria se espalhou pela Europa e pelo resto do mundo, carregada por mercadores, exploradores e intelectuais. Cada nova terra trouxe novas influências e perspectivas, enriquecendo ainda mais a tradição maçônica. A adaptabilidade da organização e sua mensagem universal de fraternidade ressoaram com homens de diversas origens e crenças, contribuindo para seu apelo duradouro. Esta capacidade de unir pessoas de diferentes culturas e ideologias é um testemunho do poder e da relevância contínua da maçonaria. A linguagem dos símbolos, decodificando a iconografia maçônica. No centro da mística da maçonaria está sua rica tapeçaria de símbolos, cada um carregando um significado profundo e servindo como uma ferramenta para a instrução moral e espiritual. Esses símbolos, frequentemente retirados de histórias bíblicas, mitologia antiga e ferramentas do ofício de pedreiro, formam uma linguagem visual que complementa os ensinamentos e rituais da arte. Eles são usados para transmitir lições importantes e valores que os maçons devem seguir. Através dos tempos, esses símbolos evoluíram, mas sua essência permanece a mesma, servindo como um elo entre o passado e o presente. Um dos símbolos maçônicos mais reconhecíveis é o esquadro e o compasso, frequentemente representado com a letra G em seu centro. O esquadro, como mencionado, representa a moralidade e a adesão a princípios éticos, guiando os maçons a viverem uma vida justa e honrada, enquanto o compasso simboliza a capacidade de traçar limites na vida e viver dentro dos limites do que é certo, promovendo a autodisciplina e o autocontrole. A letra G pode representar coisas diferentes, dependendo da interpretação, incluindo Deus, geometria ou o grande arquiteto do universo. Cada interpretação oferece uma perspectiva única sobre a relação entre o homem, o universo e o divino. Outro símbolo proeminente é o olho que tudo vê, frequentemente envolto em um triângulo e tipicamente situado no topo do altar maçônico. Este símbolo representa o olhar atento e sempre presente de um poder superior, lembrando os maçons de que suas ações são observadas e julgadas, mesmo em segredo. Este símbolo também serve como um lembrete constante da importância da integridade e da honestidade em todas as ações, reforçando a ideia de que a verdadeira moralidade é praticada tanto em público quanto em privado. A iconografia maçônica é, portanto, uma rica tapeçaria de símbolos e significados, cada um contribuindo para a formação de um maçom melhor e mais consciente. Ao decodificar esses símbolos, podemos obter uma compreensão mais profunda dos valores e princípios que guiam a maçonaria, revelando uma tradição que é tanto antiga quanto relevante nos dias de hoje. Seção 4. Dentro da loja. Estrutura, hierarquia e a jornada maçônica. A maçonaria é estruturada em torno de um sistema hierárquico de graus, com cada grau conferindo maior conhecimento e responsabilidade aos seus membros. A jornada começa com o grau de aprendiz, onde os candidatos são iniciados na fraternidade e começam sua jornada simbólica de autodescoberta e aprimoramento moral. Segue-se o grau de companheiro, aprofundando o simbolismo da maçonaria e desafiando os membros a expandir seu conhecimento e compreensão do mundo ao seu redor. Finalmente, o grau de mestre maçom representa o ápice da jornada maçônica, onde os membros são confiados com os ensinamentos mais profundos da organização e espera-se que exemplifiquem os mais altos padrões de moralidade e liderança. Dentro da loja, vários oficiais presidem os trabalhos, cada um com suas funções e responsabilidades específicas. O venerável mestre, eleito pelos membros, lidera a loja e garante o bom andamento de seus assuntos. Outros oficiais incluem o primeiro e o segundo vigilantes, que auxiliam o mestre e representam o movimento do sol pelo céu,
simbolizando a natureza sempre presente dos ensinamentos maçônicos. Seção 5. A arte real e a coroa, a maçonaria e a formação das nações. Ao longo da história, a maçonaria tem estado interligada à paisagem política, com muitas figuras proeminentes, incluindo reis, presidentes e revolucionários contados entre suas fileiras. A ênfase da organização na fraternidade, igualdade e busca pelo conhecimento, sem dúvida, influenciou o pensamento político e as ações de muitos de seus membros. Na Europa, a maçonaria desempenhou um papel no iluminismo, fomentando o discurso intelectual e desafiando a autoridade tanto da Igreja quanto da monarquia. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que alimentaram revoluções na França e na América, encontraram terreno fértil dentro das lojas maçônicas, onde homens de todas as esferas da vida se reuniam como iguais. A Revolução Americana, em particular, teve laços profundos com a maçonaria, com muitas de suas figuras-chave, incluindo George Washington, Benjamin Franklin e Paul Revere, sendo membros ativos. Embora a própria maçonaria não defendesse a Revolução, seus princípios de autogoverno, liberdade individual e resistência à tirania ressoaram profundamente com os pais fundadores.